Olá, bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Eu sou o Cássio Salles, investidor há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te dar um guia completo sobre o que não fazer na hora de investir. E se você estiver fazendo pelo menos uma dessas coisas, você aumenta muito suas chances para perder dinheiro. A primeira regra sobre o que não fazer no mundo dos investimentos é investir sem saber no que você está investindo, como esse investimento vai te gerar riqueza e qual é a segurança desse investimento. Nossa, Cássio, mas é tão óbvio isso? Não, não é tão óbvio. Porque se as pessoas fizessem isso, elas nunca iam cair em pirâmides financeiras e elas nunca iam cometer alguns erros banais que iam poupar muito dinheiro para elas. Por exemplo, se eu invisto em uma mineradora, eu sei que ela vai contratar pessoas, vai comprar maquinários, vão colocar dentro de uma mina para extrair minérios e vai vender esses minérios para lucrar. Só de fazer essa análise simples, eu consigo saber a viabilidade do negócio e alguns riscos que incorrem nesse investimento. Eu sei que ela vai incorrer alguns riscos ambientais, risco do esgotamento da mina, dos preços do mercado. Eu sei também que ela vai ter uma receita interessante dependendo do volume e da raridade do minério. E isso não é só no mercado de ações, é em qualquer investimento, inclusive na renda fixa. Você tem que ver qual que é a segurança do seu investimento e qual que é a rentabilidade. Eu quero fazer um alerta muito grande nesse vídeo de investimentos que você faz, que você ganha dinheiro só porque as cotações aumentaram sem uma justificativa por trás e de investimentos em renda fixa com taxas muito elevadas. Você tem que ficar de olho que muito provavelmente é uma pirâmide financeira. A segunda regra sobre o que não fazer é investir sem ter uma reserva de emergência. Imprevistos acontecem com todo mundo. Uma batida de trânsito, uma despesa não programada, seu celular estragou, um problema de saúde na família. Eles acontecem de N formas, então você precisa ter um dinheiro que vai estar disponível para você para essas situações. E se você não tiver essa reserva e você fizer um investimento com pouca liquidez, ou seja, que você não consegue tirar na mesma hora, ou senão não é um bom momento para retirar o seu investimento porque os preços deram uma reduzida e você vai ter um prejuízo com isso, você vai ter que pegar empréstimos com taxas mais elevadas. E qualquer investimento, gente, não paga taxa de empréstimo. Esquece isso, não vale a pena. Deixa lá a sua reserva de emergência para essas situações, para você não ter que ter uma situação desfavorável para você. A terceira regra sobre o que não fazer é seguir dicas quentes. Gente, não faça isso. Não importa se a pessoa é influenciador ou você acha que sabe muito ou é um analista de mercado. Você precisa fazer suas próprias análises. Até porque o mercado é dinâmico, os preços oscilam muito e você não sabe qual foi o preço de entrada da pessoa que te deu a dica e qual que é o preço de saída. E ainda falando sobre isso, tem dois agravantes. O primeiro é, se o analista ou o influenciador ele consegue atingir muitas pessoas com essa dica, ele consegue influenciar os preços e você vai acabar investindo pagando mais caro. E o segundo agravante é o risco moral. Se esse influenciador ou analista consegue influenciar os preços, ele pode justamente querer ganhar com essa oscilação, ou seja, ganhar com seu dinheiro. A quarta regra sobre o que não fazer no mundo dos investimentos é investir seguindo notícias ou opiniões da mídia no geral. Esse erro ele é cometido tanto por investidores iniciantes quanto por investidores experientes. Cuidado com ele. Por que isso é um erro? Bom, tem vários fatores. Primeiro, uma notícia de uma empresa ou de algum investimento específico não é uma análise profunda e criteriosa dessa empresa. É apenas um evento. Então, não tem como, por base em uma notícia,
saber se é ou não um bom investimento. Por exemplo, se é uma boa notícia de uma empresa, não quer dizer que ela é uma boa empresa. E mesmo se for uma boa empresa, não quer dizer que é um bom investimento. São coisas diferentes. O segundo ponto é que a notícia influencia nos preços. Por exemplo, se é uma boa notícia, você vai pagar mais caro pelo mesmo investimento que você faria antes dela. E o que é pior, quando essa notícia se tornar velha, é provável que o seu investimento ele vai diminuir de valor. O terceiro ponto é que a notícia ela pode ser tendenciosa, ou seja, fazer uma imagem boa ou ruim de uma empresa, de um governo ou de algum investimento. Por exemplo, se um jornal ou um jornalista ele é vegano, e acredita que o mundo deveria parar de comer carne. É claro que ele vai fazer uma imagem muito ruim de um frigorífico. E infelizmente isso acontece demais em qualquer área do jornalismo. Então, às vezes uma notícia te traz uma desinformação. Muito cuidado com esse ponto. O quarto ponto é que, como já dissemos, a notícia ela é um evento e não necessariamente modifica os fundamentos desse investimento. Você precisa analisar qual que é o grau de influência que essa notícia faz no investimento, se realmente altera ou não os fundamentos. O quinto ponto remete muito às dicas, que é o risco moral. O que isso quer dizer? Quer dizer que a entidade que noticia, ela pode querer ganhar com isso. Colocar notícias boas para que os preços se elevem e ela consiga vender e ganhar com seu dinheiro e vice-versa. Então, muito cuidado com esse ponto. Eu vejo muita gente perdendo bastante dinheiro com isso. A quinta regra sobre o que não fazer nos seus investimentos é comprar um ativo porque o seu preço aumentou. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser imóveis, ações, criptomoedas, qualquer investimento. Primeiro, porque quanto maior o preço que você paga, maior é o risco de uma depreciação nos preços e você perder bastante dinheiro. Segundo, porque o retorno potencial é muito menor. Então é preciso fazer, antes de mais nada, uma análise criteriosa do que levou ao aumento dos preços, se é algo sustentável ou não. A sexta regra sobre o que não fazer no mundo dos investimentos é ter foco no curto prazo. Muito cuidado com isso. Isso leva a uma série de erros que pode te levar a perder bastante dinheiro ou deixar investimentos muito bons. O primeiro ponto de todos é que você limita os seus ganhos. Porque quando você tem um foco no curto prazo, você quer ter o máximo de rentabilidade no menor tempo possível. Então, quando um ativo poderia te multiplicar por 2, 4, 6 vezes o seu valor, você simplesmente tira o seu dinheiro quando ele te rendeu 10 ou 20% e fica com o dinheiro parado. Quando ele poderia te dar rentabilidades muito melhores no longo prazo. O segundo ponto é que você potencializa perdas. Quando os preços começam a ir na direção errada que você previu, você resgata e você assume prejuízos. Quando você faz isso algumas vezes, você começa a ter prejuízos muito grandes. O terceiro ponto é que você começa a fazer decisões menos racionais, ou baseado na euforia, quando os preços começam a subir, ou muito pessimista, quando os preços começam a cair. O quarto ponto é que suas análises vão ser mais superficiais e menos criteriosas. Então, seus investimentos vão ser de uma qualidade inferior. E o quinto ponto é que o pensamento de curto prazo não te traz menores riscos. A volatilidade pode ser muito grande e você pode ter prejuízos muito grandes. Você resgatar em pouco tempo não limita suas perdas. Muito cuidado com isso. A sétima regra sobre o que não fazer quando investir é comprar um ativo a um preço muito elevado. Normalmente, quem comete esse erro é quem não se atentou às 6 primeiras regras que eu comentei. Mas não necessariamente esse erro pode ser cometido por qualquer pessoa. Para você não cometer esse erro, você precisa fazer uma análise profunda e criteriosa do investimento, a fim de saber o valor, ou seja, o benefício que esse investimento vai te trazer. O preço ele tem que ser muito menor do que o benefício. Lembre-se sempre disso. Eu bato na tecla da margem de segurança. Sempre invista com a margem de segurança. Quem investir paga muito menos que o benefício provável futuro. A oitava regra sobre o que não fazer é entrar no mundo dos derivativos. Warren Buffett já dizia há muito tempo:
Os derivativos são uma arma de destruição em massa das finanças. Ele tem o potencial de fazer o seu dinheiro virar pó. Falando de uma forma resumida, os derivativos são instrumentos financeiros que derivam de um preço de um ativo. Pode ser, por exemplo, um índice, uma taxa de juros ou um preço de uma commodity, por exemplo, milho ou soja. Esses instrumentos eles podem ser utilizados como uma forma de defesa. O hedge, você provavelmente já ouviu falar, ou de uma forma especulativa, que você tem muitos riscos envolvidos. Então eu aconselho fortemente a não mexer com opções, mercado futuro ou contrato a termo. A gente vê não só investidores experientes, mas também empresas enormes quebrando, justamente por causa dos derivativos. Então, não façam isso. Bom, vou trazer um bônus aqui nesse vídeo. É sobre os IPOs, Initial Public Offering. É um alerta. Eu não aconselho a investir em IPOs, por alguns motivos que eu vou trazer aqui. Primeiro, como normalmente funciona aqui no Brasil. Normalmente, um private equity, um fundo particular de investimentos, investe em uma empresa de capital fechado. Quando eles fazem isso, eles dão uma organizada na gestão da empresa, eles alavancam ela com vários financiamentos e empréstimos, para assim conseguir um faturamento maior e aumentar o seu tamanho, para depois fazer um IPO. E nesse IPO é quando justamente acontece o desinvestimento do private equity. Então, por aí só, já não é um bom sinal. O segundo ponto é que existe uma jogada de marketing muito grande na oferta de ações. Por causa dessa publicidade, justamente traz preços maiores. Um terceiro ponto é que você não tem um histórico muito grande para uma análise mais profunda. O quarto ponto é que normalmente existe oportunidades melhores de entradas depois do IPO. Então, na minha opinião, não vale a pena entrar em IPOs. Você vai fazer investimentos mais criteriosos fugindo dessas ofertas. Se você gostou do conteúdo desse vídeo ou te ajudou de alguma forma, dá um like, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida ou sabe de algum erro muito comum que as pessoas cometem na hora de investir, coloca nos comentários. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.